Estamos vivendo um tempo muito especial chamado Quaresma. E eu quero convidar você hoje, nessa palavra de força e coragem, a fazer um mergulho profundo nesse tempo tão precioso que vai te levar ao triunfo e à vitória. Sim, existem 3 momentos distintos em nossa vida. A prisão, ou seja, quando eu estou aprisionado, seja num relacionamento, na vida emocional, financeira, profissional e todas as áreas da minha vida, quando eu estou aprisionado, aquela situação que eu quero sair dali e não consigo, que eu quero evoluir e não consigo. Você já passou por isso alguma vez? E é exatamente esse momento que nós chamamos de prisão ou escravidão. Quando eu saio da escravidão, muita gente se engana porque pensa que sair da escravidão é chegar no outro dia na Terra Prometida. E não é. Assim também como os hebreus que eram escravos no Egito, eles se enganaram, porque eles pensaram que ao sair do Egito, eles iam chegar logo do outro lado do mar, estava a Terra Prometida. E não era assim que era. Era preciso percorrer um deserto. Então, sempre que nós saímos de uma escravidão, de uma prisão, de algo que nos amarra, nós precisamos percorrer um deserto. E somente após esse deserto, nós vamos alcançar a Terra Prometida. Que Terra Prometida é essa? É a Terra da Abundância. É onde nós teremos abundância, seja naquilo que te faltava naquela época, no tempo da tua prisão. Então, eu quero te convidar a mergulhar nesse deserto hoje com uma das orações mais poderosas que existem, o Salmo 50. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Como assim? Metanoia. Sim, a Quaresma é o tempo por excelência da metanoia. O que é metanoia? Mudança de mentalidade, transformação. Porque mudança tem volta. Gente que bebia, voltou a beber. Gente que era assim e voltou a ser. Não, transformação. É igual uma lagarta que se arrastava, mas entrou num casulo. E depois de passar um tempo no casulo, ela sai, ela sofre uma metamorfose e ela sai como borboleta. Então, o que é a metanoia? Exatamente isso. Entrar nesse casulo da Quaresma, que eu quero te convidar agora a entrar comigo nessa. Entra comigo nessa. Vai ser forte demais, vai ser transformador. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher, muito melhor. Já ouviram falar nesse negócio de melhor versão? Vai ser a melhor de todas, porque é um homem novo, configurado por Jesus. Então, entenda bem. Prisão, deserto, terra prometida. Prisão, o processo do caminho que nós vamos chegar até a vitória, o triunfo que Deus tem para nós. E eu quero te convidar para viver nessa Quaresma comigo, o Salmo 50. Porque é no deserto que nasce o vencedor. Mas nós precisamos começar com um grande mover de transformação. Davi pecou e eu quero rezar contigo e eu quero fazer um desafio para você. Nós vamos rezar todos os dias, durante 40 dias, sim, durante os 40 dias da Quaresma. Durante os 40 dias nós iremos rezar todos os dias esse Salmo 50, pedindo a purificação e a restauração. Purificação e restauração. E fazendo assim, nessa grande campanha de oração, 40 dias, nós vamos chegar lá na Páscoa do Senhor para celebrar a vitória e o triunfo e derrubar as muralhas para a terra prometida. Vamos juntos? Inicia comigo essa oração, o Salmo 50. Se você puder acender uma vela, acenda essa vela. Se não puder, não tem problema, mas se possível, melhor ainda para representar esse tempo, a luz que brilha em meio à escuridão, nós vamos iniciar. Salmo 50, no versículo 1, quando o profeta Natan foi encontrar Davi após o pecado com Betsabé. E diz assim: tende misericórdia de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Primeiro momento. Peça perdão agora conforme a imensa misericórdia de Deus, não segundo conforme o seu merecimento. Nós não merecemos. O perdão de Deus não é pelo nosso merecimento, mas o perdão de Deus é pela sua imensa misericórdia. Senhor, pela tua imensa misericórdia, perdoa agora os nossos pecados. Coloca isso, peça como Davi fez. Perdoa os nossos pecados. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai de meu pecado. Purificai-me do meu pecado. O pecado nos suja.
o pecado nos encarde. O padre Léo costumava dizer e chamar o maligno de cardido. E ele dizia que era por causa disso, porque ele quer que nós pequemos, e como quer que nós pequemos, o pecado nos encarde, aquela roupa encardida, que ali tenta ser lavada, mas ela não clareia. Então, o Senhor tem a graça, a sua graça tem o poder de desencardir. Quando ele diz, lavai-me totalmente, é preciso lavar totalmente, purificar totalmente, desencardir. Peça isso, desencarde-me, Senhor. Ou seja, tira tudo do encardido da minha vida. Peça isso, escreva, desencarde-me, Senhor. Tira tudo do encardido da minha vida, lava-me totalmente da minha falta, purifica-me totalmente. Peça isso agora, purificação, limpeza. Eu reconheço a minha iniquidade, versículo 5 diz, diante de mim está sempre o meu pecado, só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Meus irmãos, para isso é preciso reconhecer o pecado. Não adianta esconder, não adianta colocar a sujeira embaixo do tapete. Foi contra Deus que nós pecamos. E eu convido você nesse momento a fazer um exame de consciência. O que você tem pecado? Davi se colocou diante de Deus. Sim, Davi, o grande Davi, pecou, ele desejou a mulher do próximo, colocou o marido dela na frente de batalha para que morresse. E Davi se coloca agora derramado, coração aquebrantado diante de Deus. E nós precisamos nos colocar dessa forma, com o coração aquebrantado diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, não escondendo, não foi, eu não pequei. Perceba como Davi diz, eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Ou seja, não adianta a gente ficar colocando embaixo do tapete, não foi sem querer, não, eu pequei, eu reconheço. E aí olha como é forte o versículo 8, não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo. Eu devo dizer isso, não é ser sincero demais, não é hipocrisia, não é hipocrisia. A nossa sinceridade nos leva não à hipocrisia, mas à sabedoria. Sim, a sabedoria, sinceridade de coração, coração aquebrantado. Sim, Senhor, eu pequei. Eu pratiquei o que é mal diante dos vossos olhos. Por isso que hoje eu estou pedindo aqui, lava-me, purifica-me do meu pecado. E ele vem dizendo no versículo 9, aspergi-me com um amo e ficarei puro, lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e as minhas culpas todas apagai. Essa verdade, eu dizia para vocês, a nossa sinceridade não nos leva à hipocrisia, mas à sabedoria. Peça isso agora. Dai-me a sabedoria, Senhor. Depois desse pecado, dessa falta, dessa purificação, leva-me à sabedoria, não à hipocrisia. Peça, eu não quero ser hipócrita, eu quero ser sábio. Eu quero ser sábio. E o nosso pecado deve doer em nós. Ele fala dos ossos triturados. Imagine a dor de ter os ossos triturados. Então, ele coloca que o pecado dele é uma dor que tritura os ossos, ou seja, ele deve doer em nós. Eu não quero pecar. Estou ofendendo aquele que me ama mais que tudo, que és tu, Senhor. Diga isso, eu não quero mais pecar. Eu quero ouvir uma palavra de alegria. E que palavra de alegria é essa? A misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Essa palavra de alegria, de gozo e alegria, para exultar de novo os ossos que estavam doendo, é a misericórdia. Se o pecado hoje faz doer o coração, se o pecado hoje parte o seu coração, que a misericórdia de Deus possa ser o respiro. De novo trazer a alegria. Ó meu Deus, versículo 12, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Forte. Criar um coração puro. Peça isso. Dai-me um coração puro. Todo mundo escreva, coloque aqui nos comentários, faça essa oração. Criai-me
Dai-me um coração puro, Senhor. E outra coisa que ele pede é renovar o espírito de firmeza. E o que é isso, esse espírito de firmeza? É o contrário do que o pecado nos causa. O que é que o pecado nos causa? Aquela sensação de frouxidão, aquela sensação de falta de compromisso, aquela sensação de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Dai-me, Senhor, esse coração puro, um espírito de firmeza. Peça isso, dai-me a firmeza para não mais pecar, para não mais voltar ao pecado. E ele continua no Salmo 50, de vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Duas coisas nós vamos pedir agora nessa oração: restituição da alegria e sustento na vontade. Peça: Senhor, traz de volta a alegria que o pecado me roubou, que a prisão me roubou. Traz-me de volta a alegria que aquela prisão do pecado me roubou, e me dá um sustento da vontade, para que eu não possa voltar mais a pecar, para que eu não possa voltar mais àquela vida velha, para que eu possa experimentar, Senhor, uma metanoia, uma transformação de verdade, e não apenas uma mudança. Diga, eu não quero apenas uma mudança, eu quero uma transformação em minha vida. E agora os 3 momentos finais desse salmo. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. O perdão de Deus, ele nos leva a ser testemunhas para a conversão de outros. Que a tua transformação, que a tua libertação, peça isso, Senhor, que a minha transformação, Senhor, que a minha libertação seja para a conversão de outros, que sirva de testemunho, como Davi dizia, então aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores, que os pecadores voltem a vós pelo testemunho da minha transformação, pelo testemunho da minha mudança, Senhor, de vida. Sim, Senhor, abri meus lábios, versículo 17, os últimos versículos. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Meus irmãos, esse tempo da quaresma é um tempo, sim, de jejum, de esmola, de penitência e de oração. Sacrifícios externos somente por ritual. Se eu fizer isso só por um ritual, não será aceito. Não é aceitável um sacrifício somente por ritual, mas deve ser um sinal de um coração arrependido e humilhado. E eu convido você a não fazer um sacrifício. Sim, se você puder, faça uma renúncia e faça mesmo. Eu queria que você colocasse agora o que você vai renunciar durante essa quaresma. Qual é a abstinência que você vai fazer? Um jejum que você vai fazer? Uma esmola que você vai dar? Sinais concretos, mas que não sejam externos ou rituais. Não, um sinal do coração arrependido e humilhado. E você vai dizer agora, você vai oferecer esse jejum, você vai oferecer essa penitência, você vai oferecer essa abstinência que você vai fazer durante esses 40 dias, talvez. Você vai deixar de fumar, deixar de beber, deixar de comer algum alimento, deixar de fofocar, não sei. E você vai colocar que seja um sinal do meu coração arrependido e humilhado. Que esse jejum, que essa abstinência seja um sinal do meu coração arrependido e humilhado. E agora o último versículo. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Quero encerrar com uma oração de reconstrução, convidando você a renovar a sua aliança com Deus. E diga, Senhor nosso Deus, eu quero renovar hoje a minha aliança contigo. Eu quero, Senhor, renovar como Davi renovou a sua aliança para que ele pudesse ser um homem segundo o coração de Deus. Eu também quero ser um homem. Você que é mulher, diga, eu quero ser uma mulher segundo o coração. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close.
reside. I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. Oração de Deus, e eu convido você a fazer essa oração agora. Escreva aqui nos comentários, todo mundo. Coloque o seu nome, Geraldo, o primeiro nome só. Eu, Geraldo, quero ser um homem segundo o coração de Deus. As mulheres, coloquem. Coloque o seu nome. Quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Faça isso agora, escreva. Coloque o seu nome. Quero ser um homem segundo o coração de Deus. Faça agora como eu vou fazer, todo mundo já aprendeu? E reze comigo. Eu, Geraldo, quero ser um homem segundo o coração de Deus. E renovo nesse dia a minha aliança, na certeza de que o Senhor responde esse clamor sincero do teu servo. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu preciosíssimo sangue derramado na cruz. E diga bem forte, amém. Queria convidar você agora a dar um like, a se inscrever nesse canal, ativar o sininho. E queria convidar você a compartilhar, para que muitas pessoas possam mergulhar nessa oração tão forte que é o Salmo 50, que nós vamos fazer, atenção, 40 dias, olha o compromisso, quero combinar com você, são 40 dias, todos os dias da quaresma. Nós vamos rezar durante 40 dias o Salmo 50, pedindo a purificação e essa restauração. Eu não vou fazer um vídeo novo, vai ser esse vídeo, você vai salvar esse vídeo já, e todos os dias você vai voltar aqui, acender a sua vela e rezar comigo. Quero te fazer um convite a viver essa grande série, a quaresma, que são 40 dias, meio-dia em ponto. Eu vou fazer uma live aqui no YouTube, também no Instagram, rezando com você o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males e fazendo essa caminhada da quaresma. Que Deus te abençoe e te guarde, força e coragem.